Tem data que divide opiniões e hoje é uma delas. Tem quem brinque, tem quem fuja, mas também tem quem diga que a sogra pode ser sim uma grande aliada na família. Mas afinal, por que essa relação ainda carrega tanto estereótipo? E o que dá para fazer para transformar esse vínculo em algo mais leve, mais saudável? A gente foi às ruas ouvir histórias e experiências reais e também conversou com uma psicóloga para entender o que está por trás dessa relação que, convenhamos, rende assunto todo ano. Hoje, 28 de abril, é o dia dela, que é temida ou amada pelos genros e pelas noras. Hoje é o dia da sogra. E eu faço uma pergunta para você, meu caro cinegrafista. Você gosta da sua sogra? Eu não vou revelar a identidade, não vou falar que é o Jonathan Klug que disse isso com a câmera. Mas e você que está aí do outro lado? Chega aqui pertinho, conta a verdade para mim. Você gosta da sua sogra? A gente foi às ruas para conferir o que a galera acha das suas sogras. Olha só. A minha sogra é maravilhosa, nós nos damos super bem e, inclusive, tá na hora de eu ir visitar ela de novo, já faz um tempo que a gente não se vê. Agora você fala a verdade. Não, nós nos damos bem, é claro, como toda relação, temos alguns dias que menos, mas no geral nós nos damos muito bem, sim. Minha relação com ela era maravilhosa, ela cuidou de mim, assim, até quando eu tive meus gêmeos, a Dorinha era uma mãe para mim, assim, ela uma segunda mãe, né? Então as duas eram mandona, as duas eram líder, mas ela era uma pessoa espetacular, eu aprendi leitura com ela, que eu tinha que ler mais, eu aprendi a me alimentar, eu aprendi a ser chique, porque ela era muito chique. A gente fala, mas a sogra assim, assim, assado. Não, as minhas foram ótimas para mim, ótimas, me ajudaram muito, tanto com os meus filhos, né, com os nossos filhos. E não é porque a gente está na televisão, é verdade, tá? Para você entender como sogra é um caso sério, teve até estudo aqui no Brasil para mostrar o impacto desse relacionamento. E segundo esses índices, cerca de 30% dos casais brasileiros apontam que há brigas em casa por uma interferência das sogras. Mas não para por aí. Além de ciúmes, comportamentos controladores e a própria interferência na criação dos filhos, estão entre as principais brigas dentro de casa. A relação com as sogras, segundo a psicóloga, exige equilíbrio. A gente pode prestar atenção nos extremos. Se a relação é muito boa ou se a relação é muito ruim, a gente pode tentar entender um pouquinho o que está ali. O muito boa, como assim pode ser sinal de alerta? Se a relação fica assim, é a minha segunda mãe, ou não tem fronteiras, não tem limites, corre o risco de você virar irmão do seu cônjuge, né? Porque aí fica nesse lugar que adotando aquela família. Então, é muito importante que a pessoa se mantenha, né, como alguém que chegou na família. Quando a relação é muito ruim, e eu já recebi casos no consultório quase do tipo da esposa dizer ou ela ou eu, né? E aí é muito ruim, porque mãe é mãe, esposa é esposa, né? Ou mãe é mãe e marido é marido, porque acontece o contrário também, né? Mas trazendo essa hiper-relação, essa relação muito próxima de uma mãe com um filho, que não tem limites, né? E aí, se a situação é muito conflituosa, pode ser que essa nora esteja comprando aquela briga muito implícita, né, que não aparece, aquela relação com falta de limites, né, comprando aquela situação que o filho deveria demandar, o filho deveria colocar limites. E agora a gente quer saber de você. Você que está aí nessa telinha, nesse cubo mágico, acompanhando o Ver Mais. Qual foi o melhor conselho que a sua sogra já te deu? É a nossa pergunta do dia, que eu quero a sua resposta aqui no nosso WhatsApp. Eu volto com você no estúdio, Keltrin.